arquitetura no geral. Agora a gente usa muito mais ferro. Deixa eu ver aqui. Ah, o artesanato, ele mudou a visão dele, que agora a produção era em massa. Uhum. Todo esse negócio a gente estudou sobre o Arts and Craft, que a gente criou até resumos sobre como que era, que causou naquela época uma mudança de paradigma, e teve uma crise urbana, uma crise política, uma crise social. E aí teve esse processo de valorização da arte e tal. Deixa eu ver o que mais. A gente falou sobre. Ah, tá. A gente começou no começo do semestre falando sobre as leis sanitárias. Isso é uma coisa que até hoje eu fico pensando assim, nossa, né? Leis sanitárias, como que a arquitetura tem a ver com a saúde das pessoas quando vai construir as cidades. E aí eu fico, caramba. E até hoje isso é assim. Por exemplo, Macapá não tem, né, um sistema de esgoto muito bom, nem nada do tipo. Então, quando acontece qualquer coisa, todo mundo sofre aqui, porque a gente não tem esse saneamento que devia ter, né? Então, Aham. isso me pega muito. Eu lembro desse quando o senhor falou sobre leis sanitárias, eu fiquei assim, meu Deus! Aí a gente falou sobre a reforma nas artes aplicadas, o, a criação do rádio, do telégrafo, falamos sobre a arte novo, todas aquelas coisas lindas que a arte novo, todas aquelas escadas, tudo isso. Mas assim, eu acho que tal 3 em muitas partes foi sobre o pós-revolução industrial e como que se influenciou, né, no design, nas artes plásticas, na decoração. A gente falou muito sobre o design de móveis da época, todos os grandes nomes que eu não lembro nenhum agora, mas que fizeram móveis diferentes dos outros materiais lá da época. Aí eu acho que foi isso, mais ou menos. Certo, certo. É isso mesmo, Roberto. E vocês se lembram que nós estudamos aquelas correntes de vanguarda do final do século XIX, começo do século XX? Vocês se lembram dizer o nome daquelas correntes? Por exemplo, como o cubismo. O cubismo, o futurismo, o dadaísmo, tudo isso que a gente estudou. E tudo isso tem a ver com a Você, modernidade, né? você citou o Art Nouveau ainda agora, o Arts and Crafts. Tinha mais. Uhum. Tem Quem mais pode várias. lembrar? Quem mais pode lembrar? Ou quem lembra nome de arquitetos? Sei que vocês fizeram leituras, fizeram pesquisa. Tem um que a gente até escreveu um resumo sobre ele, mas eu não lembro o nome dele. Mas espera aí que eu vou me lembrar. Mas eu sei que, tipo assim, no livro falava o nome dele assim várias vezes, e aí eu fiquei até enjoada do nome dele. Mas aí agora eu não me lembro o nome dele. Quem era, gente? Qual era o nome dele daquele resumo lá? Eu lembro que a gente fez o resumo do Arte Nouveau e do Cubismo. Aí o do Arte Nouveau foi o Nicolau Pevsner, algo assim, e o do Cubismo era o Steven Fortson, eram os autores, na verdade, né? Aí os arquitetos eu também, minha memória está falha. Olha, é um fenômeno incrível quando o aluno encerra uma disciplina, parece que ele dá um delete, assim. Se não correr com os papeizinhos, o caderno, os Não, professor, tá arquivos. salvo na pasta aqui no meu cérebro, só que eu não sei como Ah, sim. aplica, mas tá salvo, sim. Só
Só que eu tirei essa Eu parte sei da como área é de que é, trabalho, gente. entendeu? Por isso que ela sumiu do meu cérebro. Então, uhum. E apagou os atalhos também, né? Muito bem, gente. Vocês lembram da Bauhaus, do Walter Gropius? Lembram do Le Corbusier? A gente vai ouvir falar mais deles agora. Porque eles estão naquela geração e estão nessa geração aqui também, do Mies van der Rohe. Sim, eu acho que eles foram os pioneiros do desenho moderno, pelo que eu tô vendo aqui. Bom dia, Carol. Tudo bom? Ai, bom dia, professor, que eu tô perdida aqui nessa ferramenta ainda, não estava achando onde apertava. Desculpa o atraso. Normal. Que isso, tudo bem. Bem, gente, então, talvez é exatamente isso, tá? A Revolução Industrial, ela traz mudanças drásticas, significativas para o mundo europeu primeiro, tá? Mas isso se expande para o mundo americano, asiático, para todo mundo. E no mundo europeu, que tem um desenvolvimento estético, artístico, histórico, classicista, né? Isso vai implicar numa mudança de paradigma mesmo, como disse a Roberta. Então, os artistas, o mundo das artes vai começar a buscar respostas, vai começar a buscar alternativas para o que está acontecendo. E a grande questão é o que nós podemos apresentar de novo, o que nós podemos apresentar frente... Ok, Ana Clara? O que nós podemos apresentar frente a essas novidades, tá? Impostas pela indústria, tá? Muitas vezes a grande questão era se opor à indústria. Então, movimentos como o Arts and Crafts, também é chamado de artes e ofícios, eram movimentos de oposição à indústria, tá? E outros movimentos, como a Deutsche Werkbund, na Alemanha, o Artes e Ofícios era na Inglaterra, e a Werkbund era na Alemanha. A Werkbund era um movimento de apoio à indústria. Apoio em que sentido? A Alemanha passava por um processo tardio de industrialização nacional, tá? Porque a Alemanha, até aquele momento, até fim do século XIX, era um país eminentemente rural. Então, o processo de industrialização na Alemanha ainda não tinha acontecido da forma como acontecera na França e na Inglaterra. E a Alemanha, então, passa por um processo acelerado de industrialização, que acontece de dentro para fora, tá? Não é um processo de importação da indústria, mas é um processo de desenvolvimento. E nesse processo de desenvolvimento, os isso. E nesse processo de desenvolvimento, os artesãos, os artistas, eles começam a apresentar alternativas de desenho industrial, tá? E alternativas de desenho ligado à cidade, ligado à construção civil, tá? Como possibilidades para a indústria, possibilidades para o processo de industrialização, principalmente no período entre guerras, tá? E isso vai se acentuar agora em Tal 4 no período do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial.
vocês vão ver o quanto o período pós-guerra vai ser um período de aceleração do racionalismo na arquitetura, do racionalismo do urbanismo, especialmente porque a Europa estará devastada com o processo das duas guerras, tá? Não só devastada fisicamente, mas devastada financeiramente. Então a Europa precisará se reconstruir rapidamente, tá? E o racionalismo ele vai ser uma resposta estética possível, praticável, tá? E ao mesmo tempo bela, então, considerando aquelas questões do belo que a gente trata lá na disciplina de estética, das artes plásticas, o movimento moderno, que não é um movimento uniforme, vocês vão ver isso também, tá? Então a gente chama de movimento moderno, tá? A gente pensa que os arquitetos deram as mãos e fizeram o movimento moderno na arquitetura. Não foi assim, não. O movimento moderno é um nome que a gente dá para esse forte vento racionalista, tá? Que circulou no mundo inteiro no século XX, que tem uma relação muito forte com o racionalismo clássico greco-romano, tá bom? Que tem uma relação forte com aquilo que o ecletismo vinha desenvolvendo na Escola de Belas Artes em Paris, na Politécnica de Paris. Embora o racionalismo, principalmente aqui no Brasil, o racionalismo do movimento moderno, ele abandone as formas do ecletismo, dizendo que o ecletismo é ultrapassado, etc. e tal, mas na realidade o movimento moderno aprendeu muito com o ecletismo e ele utiliza a forma de projetar do ecletismo, ele utiliza a forma de ensinar do ecletismo, de ensinar projeto, metodologia projetual, etc. Tá? Isso vem para a escola de arquitetura, isso é um aprendizado trazido pelas escolas de arquitetura do tempo do ecletismo. E eu estou fazendo um spoilerzinho aqui, eu estou anunciando um bocado de coisa que a gente vai trazer durante a nossa disciplina, tá? Inclusive, para a gente já começar a disciplina de Tal 4, sem essa impressão romântica de que o movimento foi uniforme, sem essa impressão romântica de que o modernismo na arquitetura ele foi completamente saudável, tá? Porque em alguns lugares ele foi extremamente problemático. Tanto é que alguns dos maiores monumentos do modernismo foram demolidos, foram implodidos para dar espaço a soluções mais humanas, tá? Vocês vão talvez compreender melhor isso, discutir melhor isso, tal 4 para a arquitetura contemporânea. E assim por diante, tá bom? Eu tenho uma proposta de avaliação para a nossa disciplina. Eu gostei de como a gente veio trabalhando as leituras na disciplina passada, principalmente aquela dinâmica da gente apresentar as leituras. Tá? Eu acho que foi muito positiva, porque vocês tiveram a chance de ler, interpretar e trazer as leituras e fazer exposição disso em sala de aula, em sala virtual.
Isso foi muito positivo. Muita gente trouxe imagens, trouxe ilustração, apresentação. Eu acho que a gente deveria, inclusive, tornar essa questão da ilustração algo não opcional aqui em Tal 4, porque a gente está trabalhando com racionalismo moderno, e o racionalismo ele é extremamente imagético, ele é extremamente imagético mesmo, né? A gente necessita de imagens, a gente vai necessitar muito aqui de entender visualmente o que a gente está conversando. E eu acho que essa é uma dinâmica importante ao longo da disciplina. Então, eu acho que é uma avaliação processual possível, tá? Da gente desenvolver. Então, a gente tem várias leituras que a gente desenvolve ao longo de Tal 4. Uma leitura que eu geralmente trago em Tal 4, que é a primeira, é Teoria e Projeto na Era da Máquina, na primeira Era da Máquina, que é um livro que vocês já leram a introdução dele comigo em Tal 3, tá? Porque, na realidade, vocês foram a primeira turma de Tal 3 com quem eu consegui avançar até começar racionalismo, até começar a tratar racionalismo. Curiosamente, apesar de eu estar trabalhando no ensino remoto com vocês, justamente a turma de vocês foi a que eu consegui avançar mais, em um período um pouco mais curto. Então, eu não sei bem o que facilitou, se foi essa dinâmica de leituras e apresentações. Então, talvez se eu sozinho tivesse trazido todas as leituras, a gente tivesse avançado menos. Exato, Roberta. A única questão, Roberta, que me faz falta, não, a única questão que eu coloco em discussão quando a gente divide as apresentações ou divide as leituras por todo mundo, para mim a grande questão é: você vai ler aquilo que você recebeu e a outra parte você não lê, tá? Só que, quando eu passo os textos para a turma, para eu explicar o texto, a turma geralmente não lê. Então, os 2 períodos anteriores que eu fiz de ensino remoto, que foi o período letivo suplementar e o período 2020.1, eu tive dificuldade com as turmas, porque eu passava o texto e as turmas liam o primeiro, davam uma lida no segundo, e do terceiro texto em diante, eu não tinha esse acompanhamento das turmas. Tá? E teoria e história de arquitetura, a gente precisa ler. A gente precisa se debruçar em cima das leituras. Tá? Isso aqui é muito parecido com o que vocês vão fazer em TCC. Muito parecido mesmo. Tá? Por isso é que eu também faço questão de que vocês tenham experiências em ler e escrever. Então, eu não quero que apenas vocês leiam textos, não quero que apenas vocês façam a interpretação desses textos, e falem sobre isso, né? Tragam para a turma e falem sobre isso, mas eu quero que vocês escrevam sobre isso. Porque o ato de escrever é um ato de síntese, tá? O ato de falar é um ato de síntese já. Mas quando você escreve, você está fazendo um ato de síntese e você está exercitando uma linguagem acadêmica, uma linguagem técnica acadêmica. Tá? E esse exercício, vocês vão, e vocês já devem estar fazendo em outras disciplinas, como urbanismo, como planejamento urbano, tá? Que são disciplinas que têm uma carga teórica muito grande também. Então, são disciplinas que preparam muito vocês para a parte teórica do TCC. Tá bom? Eu acho que é muito importante fazer isso. Me digam uma coisa. Essa instabilidade de que a Ana Clara falou,
ela é para todos vocês? Está acontecendo com todos vocês? A luz está caindo, a internet está falhando. Eu não sei como é que vai estar lá na minha casa, no Macapá. Mas eu já sei que nós estamos sem internet na minha casa. Professor, é que assim, esses dias agora, esse começo de final de mês de outubro, a CEA ficou meio maluca. Ela tá revezando os bairros. Tipo, a semana passada, aqui em casa caía, tipo assim, e voltava, ficava em só uma fase, isso aqui no trem, no centro e tal. E aí, essa semana, tá em outros bairros, entendeu? A mesma coisa. Então, parece meio que ela está revezando faltar energia em algumas partes da cidade. Aí, por exemplo, essa semana, aqui na minha casa está tranquilo, mas aí a Ana Clara mora no mar abaixo, e aí a casa dela não está prestando direito. Aí, quando acontece isso, não só a energia vai embora, né? A internet. Aí a gente fica, ó, estão fazendo racionamento. Pois é, aí tá meio louco assim, então nem sei como é que vai ficar. Tô com medo aí de outro apagão. Tô querendo ir embora de Macapá, não tá dando mais. Não, mas é sério, tá com esse problema, professor. Aí às vezes cai, às vezes não, a gente nunca sabe quando que vai cair. Aí por isso que algumas pessoas estão com uma internet boa e outras não. A gente vai fazer um ano do apagão, né? Vai completar um ano do inferno. Foi o apagão. Vai completar um ano. Uhum. Eu vou fazer uma chamada antes de continuar, tá bom? Principalmente considerando isso que está acontecendo. Eu não vou interromper a aula agora, mas eu quero sempre que vocês me informem quando isso estiver acontecendo. Tá? São 28 alunos na turma. Ana Carolina está na sala, Ana Clara está, Ana Paula está presente, Ângela presente, Antônio Vitor está, Beatriz presente, Camila presente, Elisa presente, as duas Emanueles estão presentes, Fabrício. Não vi Fabrício. Fabrício está aí? Eu não sei quem é o Fabrício Pedroso. Não sei se ele vai acompanhar essa disciplina. Mas eu já vi ele na minha lista. Antes. Fabrício. Fauzi, presente. Flaviane, presente. Giovana? Não lembro. Tá aí, Giovana? Não, né? Erivelton Gabriel, não. Jenny, presente. Jéssica, presente. A Jéssica tá caindo também, né? Tô aqui, professor. Mas tá caindo toda hora a minha internet. Eu vi que o Fauzi também caiu uma vez, pelo menos. Karen e Catrine estão presentes. Karina, eu vi você, não vi? Vi. Tô aqui, professor. Karina, Luana Cavalcante, Luana Saraiva estão presentes. Luísa. Não vi Luísa. Ela não está mesmo. Luísa. Matheus presente. Rafaela presente. Roberta presente. Stephanie presente. Ingrid presente. Eu não chamei alguém? Chamei todos, né? Tá bom. Como é que os outros professores de vocês têm feito a frequência? Ai, professor, o senhor acredita que essa segunda aula que a gente teve no semestre, a gente teve uma aula sexta-feira e agora deu tudo errado essa semana. Um professor teve que viajar, aí a outra caiu da escada. Aí essa segunda aula Quem que a gente caiu? tá tendo.
Quem caiu da escada? A Daniele Guimarães caiu da escada. Aí não pôde dar aula segunda-feira. Meu pai, deixa eu escrever pra E Dani. um monte de coisa, Daniele caiu da escada. tudo errado. Aí a gente só teve aula até agora de projeto 5 e a professora fez a chamada assim que tu tá fazendo. Chama, vê quem tá na aula e depois tchau. É a Daniele, né, gente, que caiu da escada, de Boni. Que a gente não teve aula ainda com ela, então não gravei o nome, mas acho que é ela mesmo. Eu sei que a Melissa entrou em licença, né, de saúde. Vocês são alunos da Melissa? Não, acho que não. Semestre não. Tanto que eu vou pegar um orientando de TCC dela, porque ele quer tocar o TCC, quer tocar logo o TCC, e ela entrou em licença de saúde. Eu acho que ela disse para ele, Carlos, não vou dar conta. Mas tem que Parar cuidar da saúde. É. Pois é, aí a gente ainda não teve muitas aulas esse semestre, mas eu espero que resolva aí para a semana. Sim. Gente, vamos tratar de comunicação. Nós podemos manter o nosso grupo de tal 3 para tal 4 no WhatsApp? Aí a gente inclui quem falta, que é a Camila, a Carol. Tá bom. Quem está administrando o grupo? Professor, poderia colocar o link aqui para eu entrar, por favor, nesse grupo? Sim. Peraí. Acho que a Flaviane também não está. Flaviane. Eu e a Ingrid somos os administradores. Tem gente no grupo que não está em tal 4, como o Wilson. Tá? Não é para tirar os colegas, porque eu não finalizei as notas de tal 3. Tá? Clara, como você, se alguém saiu, é só entrar de novo, a gente vai colocar o link aqui, tá bom? Então, não precisa se preocupar se o colega perceber, gente, mudou o grupo, é para eu sair? Não precisa sair. Então sai se você quiser, porque o professor ainda não entregou as notas de tal 3, tá? O aluno fica à vontade. Também o aluno talvez pergunte para mim o que ele faz. Mas se ele perguntar para vocês, vocês dizem isso. Deixa eu ver aqui, convidar via link. Deixa eu redefinir o link, tá bom? Ingrid, eu estou redefinindo aqui. Pronto. Temos um link novo para um grupo novo. Vocês chamam de chat? Ou vocês são a galera que chama de chat? Chat. O que vocês falam? Chat. Minha filha só fala chat. Ah, pai, a professora tá andando no chat. Que história de chat, minha filha? Ele fala brasileirado mesmo, é chat mesmo. Meus alunos estão dizendo que é chat, né? É que os professores da minha filha chamam de chat. Aí ela fala chat. Chat é mais bacana. Ela acha chat mais estiloso. Aí quando eu falo para ela que eu uso chat desde os 16 anos de idade, eu comecei a bater papo em chat, ela, isso é muito antigo, chat é século XXI, eu não sei o quê. Aí pronto, chamou. É cringe. Eu sou cringe. Beleza, pessoal, já estou vendo vocês aí. E professor, chat Pode não é. falar. O que é antigo é sala de bate-papo, que é o que a minha mãe fala, até hoje. Então, quem foi que me falou aqui? Sala de bate-papo. Quem foi que falou sala de bate-papo? Fui eu, professor. Que a minha mãe Clara. fala. Tá.
Pois é, Fauzi. Olha lá, o Fauzi conheceu o Mirk. Que isso, Fauzi? Você nasceu batendo papo? Como assim? Eu batia papo no Mirk, exatamente, é chat. Enfim, eu batia papo no Mirk, eu batia papo no Mirk. Eu, com 16 anos de idade, entrei no curso de arquitetura. A gente não devia estar falando sobre isso no meio da aula, mas parêntese aqui, a gente já fecha parênteses, tá? Eu comecei a bater papo no meio do curso de arquitetura, porque eu trabalhava de madrugada e era onda naquela época, né? E eu tinha conexão, então eu esperava da meia-noite, que a conexão era mais barata, a partir de meia-noite, e aí eu conectava, não tinha Wi-Fi, a conexão não era o tempo todo, então você esperava um horário para conectar. Eu conectava a partir de meia-noite e eu ficava trabalhando conectado. Isso não era normal, né? Hoje é normal, você trabalha conectado, bate-papo, tal, tudo ao mesmo tempo. Mas naquela época não era, você trabalhava desconectado. Então, você ligava o computador, trabalhava o dia inteiro desconectado. E conectava só quando precisava, enviar um e-mail, enviar um fax, tal, desconectava. Porque você gastava com a conexão. Cada minuto, cada pulso que você usava, você gastava. E você usava a conexão de telefone. Você tinha que ter uma linha de telefone auxiliar só para conectar. Enfim. Aí veio o Wi-Fi, vieram as conexões a cabo para simplificar isso. E aí depois a história você já conhece. Então, o nome bate-papo, o nome sala de bate-papo, veio depois do nome chat. Tá? O Mirk é mais antigo. No Brasil, tinha BBS, antes de dizer assim, eu converso no chat da internet. Tinha gente que conectava na BBS e batia papo na BBS. Eu só sabia que existia, mas eu não tinha computador, eu não conversava, até que, quando eu aprendi a usar, eu tinha o ICQ, que era um programinha anterior ao MSN Messenger, tá? ICQ, eu te procuro, que a gente procurava gente do mundo inteiro, batia papo. Eu tinha amigo na Argentina, Estados Unidos, não sei o que, batia papo num monte de língua, era super legal. Mas depois eu também perdi contato, eu só mantive contato com o André Coelho de Portugal, que é meu homônimo. Eu mantenho contato com ele até hoje no Instagram e no Face. E o chat, você entrava no Mirk e procurava sala de bate-papo também, do Brasil todo, do mundo todo, enfim. E a gente sempre chamava de chat. E é isso. Sala de bate-papo é uma coisa que veio depois, aí com a Terra, o UOL, né? Esses sites brasileiros. E aí você entra no site e aí tá lá escrito salas de bate-papo. Isso é uma coisa pós-chat. Chat é mais antigo. Então, fecha parênteses, né, para o mundo cringe. Voltamos ao século XXI. Então, a gente... Desculpa. A Daniela está me dizendo que ela caiu da escada, que foi psica. Vocês sabem o que é psica? Da velha Chica. Psica da velha Chica, que alguém fez psica para ela cair. Ah, meu pai do céu. Tadinha mesmo. Ai, coitada da Dani. Olha só. Outra coisa que a gente precisa tratar. A gente deve fazer, na nossa disciplina, 2 avaliações, tá? A primeira é essa avaliação no processo, que a gente vai fazer baseada em leituras de textos e exposição da leitura, tá bom? Então, vocês já conhecem a dinâmica. Então, eu vou dar andamento àquela dinâmica. Quem não conhece, que entrou depois, Flaviane, Carol, Camila, Fabrício, que não está na sala agora. Desculpem. Eu vou explicar essa dinâmica com calma, tá bom? Mas é muito simples. Eu pretendo, dessa vez, fazer tanto as leituras quanto a escrita dos artigos em trios, tá bom? Período passado,
vocês trabalharam em duplas. Dessa vez eu pretendo fazer em trios. Eu acho que a gente não vai ter perda nenhuma fazendo em trios, mas a gente vai evitar um problema. No período passado, algumas duplas tiveram colegas que abandonaram o barco. Não puderam continuar por qualquer razão, tá? E aí acabou um colega ou outro apresentando sozinho a leitura, tá? Ou entregando algum trabalho sozinho no final. E eu não estou querendo que isso aconteça, tá? Estou pensando assim, estou pensando em vocês, principalmente, tá? Para que vocês consigam se apoiar mutuamente. Roberta. Não, Roberta, eu estou pensando que Bom, a gente pode discutir, tudo isso a gente pode discutir, tá bom? Mas eu quero que os artigos que vão ser trabalho final da disciplina, eles sejam em trio, tá? Isso aí eu não pretendo mudar. Eu não pretendo mudar. Não vão ser resumos, Roberta, não vão ser resumos de leitura, vão ser apresentação de leitura, tá bom? Então, você lê o texto, aí, pessoal, Camila, Carol, Flaviane, vocês vão receber os textos, a gente vai dividir o que cada dupla ou trio vai ler, tá bom? E vocês vão ler, compreender o texto e vão preparar uma apresentação do texto para a turma, tá bom? Como é que vai ser essa apresentação? Você vai contar para a turma o que você leu. Você vai explicar para a turma o que você leu. Então, você explica como? Lembrou, Roberto? Você explica como? Você, enquanto está lendo, vai anotando os pontos principais do texto. Isso. Aí você anota, foi no final do período passado que nós fizemos isso. Vocês já tinham até entregue trabalho escrito e tal, e aí o fim do período eu fiz dessa forma, tanto que vocês não me entregaram nenhum trabalho no final. Tá? Vocês tomam notas, aí cada um trabalha conforme a sua metodologia, tá? Tem gente que, por exemplo, vai lendo o texto e já vai preparando uma apresentação. Abre o Canva, abre o PowerPoint e tal, e já vai coletando imagens e já vai preparando e tal. Tem gente não. Eu, por exemplo, eu prefiro tomar notas, faço um script de aula, né, de apresentação, e quando eu vou dar aula, eu dou aula a partir do meu script, geralmente. E a apresentação ela vem só para dar suporte de ilustração para o que eu estou falando. Tá? Eu dou uma grande parte das minhas aulas a partir de um texto, de um arquivo de texto com tópicos, com anotações, e as ilustrações elas são só acessórias. Tá? Tanto é que quando a gente voltar para o presencial, se eu der alguma aula presencial para a turma de vocês, vocês vão ver que eu uso muito quadro branco, gosto muito de usar o quadro branco, porque a gente trabalha muito conceito, a gente trabalha muita coisa. E tem, claro, as aulas, tem os outros momentos em que a gente precisa de imagem. Tal quadro que a gente geralmente precisa muito de imagem. Tá? Então é isso. Então, muitas aulas elas vão estar divididas com essas exposições de texto. Então é isso. A metodologia da leitura e exposição de textos é essa. Tá? Eu já trabalhei com outras turmas debate. Então, a gente tinha, por exemplo, eu fiz com uma turma assim, a gente tinha 10 textos e 10 debates, cada debate valia um ponto, a turma tinha que ler o texto e a gente chegava na aula, eu fazia provocações sobre aquele tema e o pessoal tinha que participar, tinha que debater, falar daquele tema e de acordo com a participação do aluno eu dava um ponto ou não, ou dava meio ponto. Era uma loucura. Porque tinha gente tímida, não conseguia entrar no debate, tinha gente que falava demais, né? E aí o debate valeu bem assim, até o quarto debate mais ou menos. Daí para frente,
Eu chegava na sala, professor, não deu para ler, professor, tem trabalho de projeto, aí tem um projeto para entregar amanhã, ninguém lê o texto, aí o debate não acontecia. Aí, por isso que eu estou achando mais interessante também dividir as leituras, porque as responsabilidades ficam mais individuais. Agora, me digam vocês, se a gente fizer essa dinâmica de leitura e exposição da leitura, em trios, funciona? Ou vocês trabalham em duplas para fazer esse tipo de trabalho? Professor, Não acho que em quero que trio fica vocês bom se também. prejudiquem. Fica bom também em trio? Dá. Semestre passado a professora, ela dividiu os temas para a professora de planejamento. Ela dividiu os temas e aí toda aula alguém apresentava. Sim. Poderia ser assim. Porque a gente não fica tão atarefado, consegue aproveitar mais esse tempo livre, porque às vezes fica tudo para o final do semestre e todo mundo tem que entregar tudo no final do semestre. Todas as disciplinas, aí a gente fica muito enrolado mesmo. Pois é, eu também estou pensando em pedir que a entrega do artigo de vocês não seja para o final do semestre. Já que vocês vão ter um artigo para produzir, vocês poderiam me entregar, por exemplo, estamos a 2 meses do Natal. Vocês podiam me entregar antes do Natal. Vocês teriam 2 meses para escrever um artigo. Entendeu? A minha cabeça aqui, raciocinando o semestre como 4 meses. Não, mas esse semestre letivo ele vai até o início de fevereiro, não é? Mas é porque eu acho que vocês vão ter uma demanda muito grande de meados de janeiro para frente. Isso, Ana Paula. Eu acho que vocês vão ter uma demanda muito grande nas últimas 4 semanas, de meados de janeiro para frente. Ei, professor, mas já está definido os temas que a gente vai trabalhar, porque a gente poderia ir desenvolvendo já mesmo. Eu acho que fica melhor. Isso a gente define. Não, sim. Se eu já escolhi quais serão os temas. Sim, para a gente começar a fazer. Porque às vezes Eu fica tenho muito em cima, sabe? textos. Eu tenho textos e eu posso. A gente pode encerrar e eu já fechar quais vão ser os textos. Eu tenho os textos já para passar para vocês, digitalizados. Eu posso lançar todos os textos no WhatsApp da turma, tá? E definir quais vão ser os trechos que cada trio vai trabalhar. Sendo 28 alunos, eu sei que vão ser no máximo 10 trios, tá? Devem ser 2 duplas aí, tá? Se alguém não quiser fazer trio, pode trabalhar em dupla, porque não vai dar todos em trios. E aí eu não quero 4. Bom, de qualquer forma, eu não sei se o Fabrício vai participar. Ele não apareceu hoje, não mandou mensagem. Então pode ser que feche com 27, 9 trios, tá? Mas de qualquer forma eu preciso delimitar 10 temas. Eu delimitando 10 temas, o que eu posso fazer? Vocês podem determinar quem vão ser os trios, tá? Vocês podem mandar para mim no nosso grupo do WhatsApp a lista dos trios, das equipes, e eu faço um sorteio. Eu gravo um vídeo dizendo quais vão ser os temas, faço um sorteio online, tem um bocado de ferramenta online para sorteio, e faço a associação dos temas com os trios, já publicando as datas de cada um. Tá bom? Professor, vai ser uma ótima ideia o senhor deixar a gente fazer tudo antes, porque realmente, como ela falou, para o final fica um sufoco. É muita coisa para fazer e quem faz outras coisas, eu, por exemplo, trabalho, estudo e tenho meus filhos, o senhor sabe. Fazer tudo em cima da hora eu vou acabar perdendo matéria. Eu não vou dar conta. Tá? Agora, eu estou falando dos temas das leituras, da exposição das leituras. Os artigos, e a Carol já foi minha aluna algumas vezes, eu quero que vocês livremente escolham o tema do artigo. Geralmente, o aluno precisa
caminhar um pouco dentro da disciplina para dizer, professor, eu gostei desse artista, professor, eu gostei dessa temática, sabe? Eu queria seguir por aqui. Mas propor, eu posso propor para vocês temas para o artigo ou que vocês trabalhassem um artigo a partir da leitura de vocês. A gente tem a possibilidade também de que vocês escrevam um artigo baseado na leitura. O que seria muito simples, né, para vocês. Vocês fazem a leitura e a exposição da leitura, e aí até o Natal vocês entregam um artigo baseado nisso, que não vai ser um resumo da leitura. Né? Vocês vão É uma boa ideia, professor. Com ilustração, com informações que vocês vão trazer de outras fontes, né? Vocês vão coletar outros trabalhos de pesquisa sobre aquele artista, etc. É uma possibilidade. Professor, eu tenho uma pergunta. Já está funcionando a biblioteca? Eu não sei como está funcionando, mas ela está funcionando remotamente, assim. Eu acho que o professor faz uma reserva, ele diz de quais livros ele vai precisar, aí a biblioteca avisa quando os livros estão prontos para retirada, e o professor vai lá e retira. Eu acho que está funcionando assim. Mas, Jéssica, você poderia consultar a coordenação sobre isso? Eu tenho um contato aqui do coordenador, só que ele estava de férias, alguma coisa assim. O Oscarito está de férias. Ele não conseguiu me responder. Eu acho que a Patrícia te responde. Mas eu vou tentar o contato de novo. Tá, o Oscarito, ele realmente está de férias, fez uma cirurgia. Não é férias, não, é licença médica, ele fez uma cirurgia, tá bom? Mas eu acho que a professora Patrícia te responde. Ela deve ter essa informação na ponta da língua. Eu estou com uma informação de talvez 1 ano atrás, pode já ter mudado. Beleza, Jéssica? Beleza, professor. Pessoal, dúvidas sobre a nossa disciplina, sobre a metodologia? Fale, Jenny. Professor, eu tenho uma dúvida a respeito de como a gente vai escrever esse artigo, porque a gente não teve ainda uma disciplina de metodologia científica e essa questão, e eu queria saber se o senhor vai dar algum material para a gente usar de exemplo, e era isso também que eu queria saber, se a biblioteca está aberta para a gente poder consultar algum material de referência, porque é meio complicado encontrar. É sim. Jenny, eu geralmente enfrento essa dificuldade. Eu fui membro do NDE, do nosso curso, que é o Núcleo Docente Estruturante, desde o ano que eu entrei no curso, 2013, até este ano. Esse ano eu pedi para sair, tá? E eu defendi todos esses anos que as disciplinas de pesquisa aplicada, ou pelo menos uma disciplina de pesquisa, fosse inserida no começo do curso, no segundo semestre do curso, mais ou menos, tá? Para que vocês fossem ensinados a pesquisar, ensinados a escrever, ensinados a trabalhar o texto científico. Eu sempre tenho, e eu geralmente, desde a disciplina estética, eu peço que os alunos escrevam. Só que eu tenho desistido em estética de pedir que os alunos escrevam, porque os alunos têm muita dificuldade de escrever. O que acontece é que em estética, muitas vezes o aluno escreve como um aluno de ensino médio. Tá? E é natural que seja assim. Lu Santos, natural que seja assim, tanto para você quanto para mim, veio na minha cabeça. É natural que seja assim, porque ele acabou de sair do ensino médio. Então, ele não está preparado para isso ainda. Ele precisa ler muito, ele precisa passar por um treinamento para isso. Ele não teve uma disciplina superior para trabalhar esse assunto. Então, Jenny, eu geralmente dou pelo menos uma aula só sobre esse assunto, tá? Sobre como escrever um artigo científico, o que é um artigo científico. Eu dou um ou dois ou mais artigos de exemplo, tá? Sobre como você fazer referências, citações,
como você trabalha com as fontes, como você pode organizar as fontes com que você está trabalhando, certo? Eu posso, inclusive, colocar esse material no começo da minha disciplina. Já que a gente vai trabalhar com artigo, e eu estou pedindo que vocês me entreguem isso antes do Natal, então eu posso, por exemplo, na próxima aula já fazer esse módulo, tá? Ou eu posso gravar isso e disponibilizar como material assíncrono, tanto para vocês como para as minhas outras turmas, que também seria bastante interessante. Certo? E aí eu acho que resolve esse problema. Daí, o que vai exigir em seguida de vocês, Jenny, o que vai exigir em seguida de vocês é a experiência, tá? Então, por mais que vocês assistam várias vezes o que eu estou falando, vocês têm que começar a escrever. Vocês têm que ter a experiência de digitar, escrever, separar, organizar, consultar de novo, fazer a referência. Por quê? Na hora que vocês escrevem e fazem uma referência, na hora que vocês escrevem e citam, na hora que vocês escrevem está ficando grande demais, está ficando pequeno demais, aí começa a bater a dúvida. Como é que eu faço referência de site? Como é que eu faço referência de enciclopédia? Como é que eu faço referência de DVD? Como é que eu faço referência de vídeo do YouTube? Puxa, mas eu não encontrei a fonte disso. Puxa, mas eu não... eu quero copiar a fala da pessoa. Tá, copiei a fala da pessoa. E agora, como é que eu faço a citação disso? Tá? O meu trabalho está cheio de citação. É só citação. E agora o que eu faço? Não, você precisa converter essas citações em texto de parágrafo. Você tem que comentar, você tem que incluir a sua personalidade nesse texto. Né? Não a personalidade, mas o texto científico mesmo. Né? Você precisa comentar, você precisa conectar as partes do texto e assim por diante. E aí o seu trabalho vai se tornando realmente um texto científico, um artigo, etc. Tá? Então, por mais que seja a primeira experiência para a maior parte de vocês, ou para alguns de vocês, se vocês não colocarem a mão na massa, vocês não vão ter dúvida, tá? E errar para poder acertar. Então, não tem como não fazer isso, tá? E aí, vamos vendo o andamento das coisas. Se precisar, também já fiz muitas vezes, se precisar a gente interrompe uma aula do andamento das apresentações, uma ou duas aulas para poder acompanhar as equipes, assim como eu já fiz com vocês também, em outras atividades. Tal 2, né? Eu fiz tal 2 com vocês, não foi? No período letivo suplementar e 2020.1, eu acho. Então, a gente faz orientação específica para a produção desses textos. Tá bom? Professor, os textos que o senhor vai liberar vai ser só na aula que vem? Ou o senhor vai fazer antes pelo grupo? Não, eu já vou lançar agora. Tá? Ai, que ótimo. Assim que a gente finalizar aqui, eu vou... Primeiro, eu vou jogar todos os textos no WhatsApp, só que vocês vão ver que eles vão meio fora de ordem, tá? E depois eu vou organizar esses textos no SIGA, conforme a sequência que a gente vai trabalhar eles nas aulas. Então vocês já vão ver eles aparecendo no SIGA. E professor, é que eu tô sem acesso ao meu SIGA, eu não sei como é que eu vou resolver. Que meu computador quebrou e a senha estava salva lá. Então há muito tempo eu não sei qual é a senha e pelo celular eu não estou conseguindo redefinir. Tem alguma chance de eu colocar os textos no WhatsApp também? Sim, eu acabei de falar que eu vou colocar os textos no WhatsApp primeiro. Eu já vou colocar no WhatsApp, porque eu sei que por lá vocês têm acesso mais rápido. Tá bom. Acontece que talvez ou... Pode fechar o áudio, Jéssica? Fecha seu áudio. Obrigado.
Acontece que um ou dois textos, tá? Eles não têm tamanho suficiente para o WhatsApp, tá bom? Entendi. Então eles devem ser maiores. Eu não vou conseguir lançar lá, eu já sei disso. Tá, tudo Eu bem. devo conseguir só pelo Cigar, ou talvez eu só consiga colocar o link para vocês baixarem da minha nuvem. Ah, mas aí resolve Tá? também já. Tá bom, obrigada. Aí resolve também. E Pois tá bom, professor, Jéssica. Oi. então a gente já pode montar os grupos e mandar lá no WhatsApp? Porque Sim, quando que a como eu gente vai disse. começar? Como a gente vai começar a apresentar? Já vai ser na próxima semana? Não. Eu acho que está muito perto para a próxima. Tá. Ah, Tá? tá. Tá? Para a Eu vou próxima semana, eu quero que vocês façam a leitura de um texto chamado é do Summerson. Esqueci o nome do texto agora. É que ele está aberto aqui. Só. Tava, fechei. A linguagem clássica da arquitetura. Eu escrever o nome do texto na conversa com a Danielle. John Summerson. A linguagem clássica da arquitetura. Só que é o capítulo do clássico ao moderno. Capítulo 6. Do clássico ao moderno. Tá? Aqui em cima o autor e o livro. Embaixo é o capítulo que a gente vai começar a trabalhar na próxima aula. Capítulo 6, do clássico ao moderno. Certo? Professor, só para me confirmar aqui, o senhor vai passar toda a aula um texto para a gente ler, que vai ser o texto que vai ser exposto na próxima aula, e a gente, no final do semestre, na verdade, meio que no meio, né, vai fazer a entrega de um artigo em trio, certo? Vamos lá, Roberta. Toda a aula foi a Roberta que falou, né? Fui eu. Todas as aulas, a gente vai ter a leitura de um texto, sim, com participação de equipe, tá bom? Na exposição do texto. E o tema da aula. Então, o que eu preciso é organizar quais equipes vão expor em cada aula. Já que vocês toparam essa ferramenta de avaliação, então agora eu preciso lançar para vocês quais são os temas de cada aula, em que aula vai estar cada texto, tá bom? E quais equipes devem apresentar naquele dia. Assim que vocês colocarem para mim como está a divisão de equipes, eu faço o sorteio e vocês vão saber qual é o dia em que cada equipe vai apresentar. Então, cada aula, sim, vai estar associada a uma leitura, tá? E tem aula que talvez esteja associada até a mais de uma leitura, tá bom? Porque a gente tem muito material aqui para tal 4, muito material mesmo. E isso é uma das ferramentas, essa é a ferramenta de avaliação parcial. A ferramenta de avaliação final vai ser a entrega do artigo, que vai ser para a semana do Natal, tá bom? Ou seja, tem equipes que só vão fazer a exposição da leitura depois. Entenderam? Tem equipes que vão fazer a exposição da leitura antes, e a gente vai escutar as equipes, vai dialogar sobre o assunto, e elas vão entregar depois o artigo, e tem equipes que vão primeiro escrever o artigo, e depois é que a gente vai ouvir a exposição da equipe e conversar sobre o assunto delas. Tá bom? Joia.
Maravilha. Bom, nós vamos encerrar por aqui hoje, tá? Ninguém entrou depois do horário, então a chamada está feita. Jenny, Professor, eu tenho mais um questionamento a respeito da nota da disciplina anterior, quanto que ela vai ser fechada, porque até na hora de fazer a matrícula, o SICA ficou com, tipo, como se eu tivesse matriculada nas duas matérias, porque não foi fechada as notas de tal 3. eu estou fechando ainda, Jenny. É porque nesse período de final do período passado, para entrar nas minhas férias, eu recebi vários processos urgentes de análise de crédito de disciplina, de atividades complementares. Na realidade, eu já tinha esses processos, tá? E se tornou urgente que eu concluísse esses processos, e eu precisei dar uma pausa na correção para poder cuidar desses processos. Ao mesmo tempo, vocês sabem que a minha esposa, em setembro, fez 2 cirurgias, ou se não sabem, estou dizendo, 2 cirurgias, é a razão por que a gente está aqui em Belém. De setembro para outubro, ela ficou com um catéter entre o rim e a bexiga, e foi um pós-operatório bem complicado. Então ela ficou de 27 de setembro até o dia 16 de outubro com esse catéter. E foi um período bem complicado mesmo. Me lembro de uma aula com vocês, em que eu estava pronto para começar a aula, e eu cheguei, gente, eu não vou conseguir dar aula, tal, porque na mesma hora minha mãe caiu, a minha esposa começou a se urinar em casa, e meu filho estava gritando. Bom dia, Josué. Aqueles 20 dias que se seguiram, pelo menos os 15 dias seguintes, foram dias muito complicados. Dias em que eu não consegui trabalhar, então eu não tive férias, de verdade, não tive descanso, né? Férias é descanso. Não tive descanso. E eu também não tive ausência de trabalho. Porque em seguida, eu peguei nesses processos que precisava concluir, e depois peguei de novo nas correções, estou fechando correção de tal 1 e estou fechando as correções de vocês também. Então eu estou fechando, Jenny, tá bom? Eu peço desculpa por ter atrasado, por não ter entregue ainda. Eu sei que isso atrapalha a matrícula e deixa a cabeça de vocês meio atrapalhada também. Mas é isso, eu vou fechar logo. Tá certo? Então é isso, vamos ficar por aqui hoje e ótimo dia para todos. Obrigado. Até a próxima aula. Obrigada, professor. Até a próxima. Beijo, Tchau, gente. professor. Até a próxima, professor. Beijo, gente.